Capítulo 66. Naqueles dias a palavra de Deus veio a mim, e disse: Vê, Noé, tua sorte ascendeu a mim, uma sorte imune de crime, uma sorte amada e superior. Agora então os anjos trabalharão as árvores. Trabalharão nas árvores, ou estão fazendo uma estrutura de madeira. Mas enquanto eles procedem nisto, eu colocarei minha mão sobre elas e as preservarei. A semente da vida se erguerá dela e uma mudança tomará lugar para que a terra seca não seja deixada vazia. Eu estabelecerei tua semente diante de mim para sempre. E a semente daqueles que habitarem contigo na superfície da terra, ela será abençoada e multiplicada na presença da terra, em nome do Senhor. Eles confinarão aqueles anjos que descobriram impiedade. Naquele vale ardente aqueles serão confinados, o qual ao princípio meu bisavô mostrou-me no oeste, onde há montanhas de ouro e prata, de ferro, de metal fluido, e de estanho. Eu vi aquele vale no qual há uma grande perturbação e onde as águas são agitadas. E quando tudo isto foi executado, da massa fluida de fogo e na perturbação que prevaleceu naquele lugar, A perturbação que prevaleceu, literalmente, perturbou-os. levantou-se um forte cheiro de enxofre que se misturou com as águas, e o vale dos anjos que haviam sido culpados de sedução, queimou-se debaixo da terra. Através daquele vale rios de fogo também estavam fluindo, para os quais aqueles anjos serão condenados, os quais seduziram os habitantes da terra. E naqueles dias estas águas serão para os reis, aos príncipes, aos exaltados e para os habitantes da terra, para a cura da alma e do corpo e para o julgamento do espírito. Seus espíritos serão cheios de festa, Ou luxúria. para que eles possam ser julgados em seus corpos, porque eles negaram o Senhor dos Espíritos, e apesar de eles perceberem sua condenação dia após dia, não acreditaram em seu nome. E como a inflamação de seus corpos será grande, assim seus espíritos sofrerão uma transformação para sempre, pois nenhuma palavra que é pronunciada diante do Senhor dos Espíritos será em vão. Julgamento veio sobre eles porque eles confiaram em sua luxúria carnal, e negaram o Senhor dos Espíritos. Naqueles dias as águas daquele vale serão transformadas, pois enquanto os anjos forem julgados, o calor daquelas fontes de água sofrem uma alteração. E enquanto os anjos ascenderem, a água das fontes novamente sofrem uma alteração e congelam. Então eu ouvi o Santo Miguel respondendo e dizendo: Este julgamento, com o qual os anjos serão julgados, dará testemunho contra os reis, príncipes e aqueles que possuem a terra. Pois estas águas de julgamento serão para sua cura e para a morte de seus corpos. Morte. Ou luxúria. Mas eles não perceberão e não acreditarão que as águas serão transformadas e tornadas como fogo, que arderá para sempre. Capítulo 67. Depois disto ele deu-me as marcas características. Marcas características. Literalmente, os sinais. De todas as coisas secretas do livro do meu bisavô Enoque, e nas parábolas que haviam sido dadas a ele, inserindo-as para mim entre as palavras do livro das parábolas. Naquele momento o Santo Miguel respondeu e disse a Rafael: O poder do Espírito precipita-me daqui e impele-me para fora. A severidade do julgamento, do secreto julgamento dos anjos? Quem é capaz de observar a resistência daquele severo julgamento que aconteceu e se tornou permanente sem ser dissolvido no seu lugar?
Novamente o Santo Miguel respondeu e disse ao Santo Rafael: Quem está lá, cujo coração não se abrandou por isto, e cujos rins não se afligiram com esta coisa? Julgamento saiu contra eles por aqueles que assim arrastaram-nos para fora, e que se foram quando eles estavam na presença do Senhor dos Espíritos. De igual maneira também o Santo Racael disse a Rafael: Eles não estarão diante do olho do Senhor. Eles não, olho do Senhor. Ou, eu não tomarei parte sob o olho do Senhor. Já que o Senhor dos Espíritos foi ofendido por eles, pois como senhores. Pois como senhores. Ou, pois eles agiram como se fossem o Senhor. Eles têm se conduzido. Portanto, ele traz sobre eles um secreto julgamento para sempre e sempre. Pois nem o anjo, nem o homem recebe uma porção dele, mas eles só receberão seu próprio julgamento para sempre e sempre. Capítulo 68. Depois deste julgamento eles estarão assombrados e irritados, pois serão exibidos aos habitantes da terra. Eis os nomes destes anjos. Estes são seus nomes. O primeiro deles é Samiasa, o segundo é Asticapa, o terceiro é Armém, o quarto, Cacabael, o quinto, Turel, o sexto, Rumiel, o sétimo, Daniel, o oitavo, Cael, o nono, Baraquel, o décimo, Azazel, o 11º, Armeus, o 12º, Batarial, o 13º, Bazazael, o 14º, Ananel, o 15º, Turiel, o 16º, Simapizel, o 17º, Ietarel, o 18º, Tumael, o 19º, Tarel, o 20º, Rumel, o 21º, Azaziel. Estes são os principais chefes dos anjos, e os nomes dos líderes de suas centenas, e seus líderes de 50, e os líderes de suas dezenas. O nome do primeiro é Iecum. Iecum pode simplesmente significar o rebelde. Ele foi quem seduziu todos os filhos dos santos anjos e fez com que descessem à terra, conduzindo desencaminhadamente a descendência dos homens. O nome do segundo é Quezabel, o qual apontou mau conselho aos filhos dos santos anjos e conduziu-os a corromperem seus corpos gerando humanos. O nome do terceiro é Gadel. Ele descobriu todo o golpe de morte aos filhos dos homens. Ele seduziu Eva, e descobriu aos filhos dos homens os instrumentos de morte, o casaco de malha, o escudo, e a espada para a matança, todo o instrumento de morte para os filhos dos homens. Estas coisas derivaram de suas mãos para os que habitam sobre a terra daquele período para sempre. O nome do quarto é Apenemui. Ele descobriu aos filhos dos homens o amargor e a doçura, e mostrou a eles todo o segredo de sua sabedoria. Ele ensinou os homens a entender o tenho escrito e o uso de tinta e papel. Portanto, numerosos têm sido aqueles que têm se extraviado em todo o período do mundo, mesmo até este dia. Os homens não nasceram para isto, assim com pena e tinta, para confirmar sua fé. Desde então eles não criaram, exceto que, como os anjos, eles podem permanecer retos e puros. Nem poderia morrer, o que destrói tudo, tem afetado-os. Mas por este seu conhecimento eles perecem, e por isto também seu poder os consome. O nome do quinto é Casiade. Ele descobriu aos filhos dos homens todo o iníquo golpe de espíritos e de demônios. O golpe do embrião no ventre, para diminuí-lo,
o golpe para diminuí-lo, ou o soco com ataque, agressão ao embrião no ventre para que seja abortado. O golpe do espírito pela mordida da serpente, e o golpe que é dado ao meio-dia pelo filho da serpente, cujo nome é Tabaete. Literalmente, macho ou forte. Este é o número de Casbel, a parte principal do juramento que o Altíssimo, habitando em glória, revelou aos santos. Seu nome é Beca. Ele falou ao Santo Miguel para que revelasse a eles o nome sagrado, para que eles pudessem entender o sagrado nome, e assim lembrar do juramento, e para que aqueles que apontaram toda coisa secreta aos filhos dos homens possam tremer sob aquele nome e juramento. Este é o poder do juramento, pois poderoso ele é, e forte. E estabelecido este juramento de Acai pela instrumentalidade do Santo Miguel. Estes são os segredos deste juramento, e por ele eles foram confirmados. Os céus estiveram em suspenso por ele antes que o mundo fosse feito, para sempre. Por ele a terra foi inundada no dilúvio enquanto das partes escondidas dos montes as águas agitadas as águas saíram desde a criação até o fim do mundo. Por este juramento o mar foi formado e a sua fundação. Durante o período desta fúria ele estabeleceu a areia contra ele, a qual continua imutável para sempre. E por este juramento o abismo foi feito forte, e não é removível de sua estação para sempre e sempre. Por este juramento o sol e a lua completam seu progresso nunca se desviando do comando que lhes foi dado para sempre e sempre. Por este juramento as estrelas completam seu progresso, e quando seus nomes forem chamados eles retornarão em resposta, para sempre e sempre. Então, nos céus, tomam lugar os sopros dos ventos, todos eles têm respiração. Ou espíritos. E efetuam uma completa combinação de respirações. Ali os tesouros do trovão são mantidos e o esplendor do relâmpago. Ali são guardados os tesouros do granizo e da neblina, os tesouros da neve, os tesouros da chuva e do orvalho. Todos estes confessam e louvam diante do Senhor dos Espíritos. Eles glorificam com todo o seu poder de súplica, e ele os sustém em todo aquele ato de agradecimento enquanto eles louvam, glorificam e exaltam o nome do Senhor dos Espíritos para sempre e sempre. E com eles ele estabelece este juramento, pelo qual eles e seus caminhos são preservados, e seus progressos não perecem. Grande foi sua alegria. Eles abençoaram, glorificaram, e exaltaram porque o nome do Filho do Homem lhes foi revelado. Ele assentou-se sobre o trono de sua glória, e a parte principal do julgamento foi designada a ele, o Filho do Homem. Os pecadores perecerão e desapareceram da face da terra, enquanto aqueles que o seduziram serão amarrados com correntes para sempre. De acordo com seus graus de corrupção eles serão aprisionados, e todas as suas obras desaparecerão da face da terra. Desde então ali não haverá ninguém para corromper, pois o Filho do Homem foi visto assentado sobre seu trono de glória. Toda iniquidade desaparecerá e se apartará de diante de sua face. A palavra do Filho do Homem se tornará poderosa na presença do Senhor dos Espíritos. Esta é a terceira parábola de Enoque. Capítulo 69. Depois disto o nome do Filho do Homem, vivendo com o Senhor dos Espíritos, foi exaltado pelos habitantes da terra. Ele foi exaltado nas carruagens do Espírito e o seu nome estava no meio deles. Desde aquele tempo eu não fui arrancado do meio deles, mas ele assentou-se entre dois espíritos, entre o norte e o oeste, onde os anjos receberam seus cordões, para medir o lugar para os eleitos e os justos. Ali eu vi os pais dos primeiros homens e os santos que habitam naquele lugar para sempre. Obrigado por ter ouvido as narrações até aqui. do capítulo 1 ao capítulo 70.
Mas a partir do capítulo 71, até o capítulo 105, terá apenas fundo musical. e não mais, as nossas narrações.